sou a Clara. Oi, eu sou a Jéssica Oliveira. E bem-vindo ao serviço de representação do Miyazaki. Uma menina mimada perdida no mundo dos espíritos, um garoto misterioso que ajuda ela, uma bruxa que enfeitiça aqueles que trabalham para ela, várias criaturas mágicas e espíritos. É nesse cenário lúdico que se desenvolve a história de Chihiro, a heroína que vocês vão conhecer hoje. Sabe aquela criança mimada, chata e birrenta? Basicamente, essa é uma leitura meio superficial da Chihiro, porque de fato ela é uma criança chata, ela é uma criança mimada. Ela é uma menina de 10 anos que não tá querendo aceitar sua nova realidade. Por conta do trabalho dos pais, eles tiveram que se mudar da cidade grande para cidade pequena. E ela não tá muito afim de aceitar essa nova condição. Inclusive, os pais da Chihiro parecem ser um pouco relapsos em relação à criação da filha. É então que a pequena Chihiro é obrigada a deixar de lado seus amigos, sua escola, sua rotina. E ela não tá muito afim de aceitar essa nova realidade, por isso ela acaba fazendo drama e meio que sendo ainda mais mimada do que ela é. Só que se a gente parar pra pensar um pouquinho mais, no fundo, a Chihiro é só uma criança que tá assustada com uma realidade nova que ela não sabe muito bem como vai lidar. Ela não sabe se ela vai se dar bem com os novos amigos, ela não sabe se ela vai ir bem na nova escola, ela não sabe se a cidade vai ser boa pra ela. Então essa leitura dela como uma criança mimada e birrenta é bastante superficial e não enxerga de fato o real problema que a Chihiro tá enfrentando. Ela é uma garota muito sem jeito, atrapalhada e impetuosa. Só que no decorrer da jornada dela, ela passa por diversas provações que fazem com que ela mude completamente a personalidade dela. A gente vê essa criança que nem sequer sabia agradecer, que não respeitava os mais velhos e nem sequer se curvava, se tornar uma pessoa responsável, consciente e até um pouco compreensiva também. Inclusive, é algo muito importante se pontuar o fato de que a Chihiro não é uma pessoa gananciosa nem uma menina ruim. Ela só é uma pessoa que está muito assustada e que não sabe direito o que fazer, justamente porque ela está muito assustada. E ela também é uma menina a quem não foram dados muitos limites durante a vida. Então, ela meio que acha que ela pode ter tudo, só que ela não pode ter tudo. Em determinado momento do filme, a Chihiro inclusive precisa se lembrar de quem ela era, porque a cada instante que ela passa dentro do mundo dos espíritos, as memórias e a personalidade dela são cada vez mais esquecidos pela persona nova que ela se torna lá, que é a Sen. Essa é uma metáfora muito parecida com o que acontece também no serviço de entregas da Kiki, que é essa questão da perda da identidade e uma tentativa de se reencontrar para que então você possa abraçar essa nova situação e aprender com isso. O Miyazaki explora essa descoberta de suas personagens, sejam elas mulheres, crianças ou não, que é uma atitude meio que rara dentro do meio cinematográfico, porque ninguém se preocupa muito com o desenvolvimento feminino dentro de alguma obra. E isso, inclusive, é uma das características mais fortes em relação às obras do Miyazaki em relação à representação feminina. A mais nova de todas as protagonistas que a gente vai analisar aqui nesses vídeos tem cabelos castanhos e olhos castanhos também. O cabelo dela passa a maior parte do filme preso em um rabo de cavalo. E ela usa duas roupas diferentes dentro do filme. A primeira é uma camiseta branca com uma única listra verde, shorts cor-de-rosa e tênis amarelo. Uma roupa bastante colorida, bastante infantil. E a outra é meio que um kimono de trabalho vermelho, que é o uniforme da casa de banho, onde ela vai acabar parando. A Chihiro é inspirada na filha de um amigo do Miyazaki, além de ser uma projeção que ele tem sobre as novas gerações que não sabem respeitar os mais velhos. Inclusive, é uma crítica que ele faz muito dentro do documentário, porque a galera mais nova não sabe reverenciar. Então ele para tudo que está acontecendo e ele faz: ei, vamos reverenciar agora e eu vou ensinar vocês a reverenciar. Uma das coisas que levou ele a fazer esse filme é que não existem filmes voltados para meninas de 10 anos de idade. São pouquíssimas as obras. E ele também percebeu que a maioria das obras que explorava essa idade tinha como foco muito romance, relacionamentos amorosos. E ele sabia que, no fundo, não é isso que as meninas querem. Sabe? É uma menina de 10 anos de idade. Na maioria das vezes você não está preocupada com um relacionamento amoroso. Na maioria das vezes você está preocupada com o seu futuro. Às vezes você está preocupado com o que vai acontecer com a sua família. É o caso da Chihiro, que se vê em uma nova situação que ela precisa enfrentar de qualquer jeito. Ele então pensou em fazer esse filme voltado para essas meninas de 10 anos de idade, que tem como protagonista uma menina também dessa idade, que não tem nenhum traço super impressionante ou super exclusivo de personalidade. Ela é tão comum quanto qualquer outra garota que tem 10 anos de idade. A única história que a gente está analisando aqui, que se passa no Japão contemporâneo, começa quando a Chihiro e os pais dela estão se mudando para o interior e estão procurando a casa nova deles. Eles se perdem durante o caminho e encontram uma estação desativada no meio do nada e que parece ser a entrada de um parque de diversões. Só que do outro lado dessa estação, eles se deparam com um campo aberto enorme e com o que parece ser um parque temático de fato ao fundo. Os pais da Chihiro, que aparentam ser pessoas relativamente inconsequentes,
saem explorando o local enquanto a menina fica parada porque ela tá muito assustada, já que não tem nenhuma alma viva por ali. Seus pais sentem cheiro de comida e vão atrás, e ela pede, por favor, vamos voltar pra casa, só que eles não dão bola pra ela. Aí ela meio que vai dar uma andada pelo lugar, e quando ela volta, os pais dela se transformaram em porcos. Ver os pais daquele jeito assusta a menina e faz com que ela tente voltar pro lugar de onde eles vieram, aquela estação abandonada. Só que surgiu um rio naquele campo aberto, e ela não pode voltar. Aí que ela começa a entrar em desespero e percebe que tá desaparecendo. Aí que entra o Haku, um menino super misterioso que aparece do nada pra ajudar ela. Ele leva a Chihiro pra casa de banho, onde instrui que ela procure Kamadi, que é o espírito responsável por aquecer as caldeiras do lugar. Só que esse espírito, o Kamadi, diz que ele não consegue ajudar ela e que na verdade ela precisa ir atrás da Yubaba e pedir para Yubaba um emprego. E é aí que surge a Lin, que se torna tutora de Chihiro e, sobre as ordens de Kamadi, leva ou guia a garota até o escritório da Yubaba. É nesse momento que a gente vê uma das primeiras características desse universo maluco que é o mundo dos espíritos. Existem regras que não são faladas, mas que precisam ser obedecidas por todos. Entre elas, a que Yubaba é obrigada a dar um emprego a quem quer que seja e que vai pedir um emprego a ela. Durante o filme, o Haku e a Chihiro, eles desenvolvem um relacionamento amoroso, mas ele é tão sutil e tão leve que a gente nem sequer se importa muito com isso. O Haku é um garoto que não lembra do próprio passado e ele tá preso a Yubaba por conta de um contrato. Ele se mostra bastante protetor em relação a Chihiro e é um dos únicos que a trata de maneira gentil e carinhosa. E ele também provê segurança a ela, que são coisas bastante necessárias para que qualquer criança se desenvolva de maneira plena e sem muitas dificuldades. No encontro com a Yubaba, a Chihiro perde o nome dela e passa a se chamar Sen, que é meio que uma piadinha em relação ao próprio nome da Chihiro, que significa 1000 buscas ou 1000 procuras, e Sen significa só 1000. E é nesse momento em que ela se torna Sen que ela precisa tomar uma decisão. Ou ela amadurece e abraça aquela nova realidade, ou ela fica assustada, parada no canto e é consumida por aquele mundo. Sem escolha, ela acaba tendo que aceitar o contrato e ela começa a trabalhar na casa de banho sob a tutela da Lin, que é a pessoa que ajudou ela a chegar até Yubaba. Enquanto ela tá lá na casa de banho trabalhando, todas as pessoas que trabalham com ela esperam o primeiro deslize dela, porque eles querem devorar ela, porque são espíritos, são criaturas mágicas, eles devoram humanos. Mesmo Chihiro sendo completamente atrapalhada, ela consegue ter um desenvolvimento fenomenal dentro da casa de banho, inclusive salvando um espírito do rio que estava extremamente poluído. Na história de Chihiro não há um vilão, só há uma jornada de crescimento e amadurecimento pessoal. Mesmo que a Yubaba aparente ser uma antagonista, ela na verdade só está cumprindo um papel pré-determinado para ela dentro daquele mundo. A garota precisa usar o que aprendeu e se lembrar de quem ela era para tentar construir uma pessoa melhor, uma menina mais bondosa e mais gentil, além de também superar o medo do novo e daquilo que estava por vir na sua vida. Chihiro consegue salvar a si, seus pais e a Haku nesse processo de desenvolvimento pessoal que ela tem. E isso não acontece porque ela é uma heroína e tem atitudes extremamente heróicas. Não, na verdade isso acontece porque ela cria responsabilidade e ela percebe que ela precisa fazer coisas mesmo que ela não queira. Chihiro deixa de lado o egoísmo ao encontrar algo que é mais importante do que ela e de que suas necessidades. Ela continua seguindo as regras desse mundo maluco, dando o melhor de si, na esperança de que alguma solução para o seu problema apareça. Apesar dela desenvolver um relacionamento com o Haku, eles não ficam juntos no final. Mesmo Chihiro se arriscando e indo atrás da irmã gêmea da Yubaba, a bruxa Zeniba, para tentar salvar ele de uma maldição e cuidando dele no momento que ele está muito frágil, muito machucado, isso não significa que eles vão ficar juntos. E isso não acontece não só porque o romance é desinteressante para Miyazaki de maneira geral, mas também porque eles são duas criaturas completamente diferentes. A Chihiro é uma garota de 10 anos de idade que provavelmente está tendo a primeira experiência romântica, enquanto que o Haku é um espírito, uma criatura milenar que não pode sair do mundo dos espíritos e habitar o mundo da Chihiro. A Viagem de Chihiro, ela inicia uma característica que a gente vê também no filme sequente, que é o Castelo Animado, que é a de ter vários coadjuvantes. A moral que eles vão defender na história, na trama, ela fica meio que diluída, porque não fica focado em somente um coadjuvante forte, como em Náusea, que tinha a Kushana, ou em Mononoke, que tinha a Eboshi. E a Viagem de Chihiro tem a Yubaba, que é a principal antagonista, mas ainda assim ela não é tão forte presente na trama e a importância de cada um é bem específica na história.
A primeira que a gente pode citar é a Lin, ou Rin, na versão original, que é uma das trabalhadoras da casa de banho, que meio que vai ser obrigada a ser tutora da Chihiro durante o trabalho dela. Uma coisa que inicialmente não agrada nem um pouco a ela, quando o Kamadi, que é o cara da caldeira, pede que ela tome conta da Chihiro e mostra o caminho pra ela dentro da casa de banho, ela vai assim, bufando com muita raiva. Só que, com o tempo, ela meio que acaba se afeiçoando a Chihiro e criando uma relação meio que de uma irmã mais velha pra ela. A Lin, ela é uma pessoa bem exigente no trabalho, ela é bem proativa, bem prática. Não é que ela seja chata nem ruim, ela só quer que a Chihiro faça o trabalho dela bem feito. Por ela ter esse perfil muito sério, quando ela tá trabalhando e quando ela tá na frente do restante da galera da casa de banho, ela não mostra muito esse afeto que ela termina cultivando pela Chihiro. Então, só quando elas estão sozinhas, tipo quando elas acabaram de acordar, estão trabalhar, aí ela se mostra preocupada, nossa, cadê a Chihiro? Um momento lá em que ela não tá ali. E em outras partes a gente vê que ela começa a criar essa preocupação com ela, até porque a Chihiro é uma criança. Como eu disse, elas vão criar essa relação aí de irmã mais velha e irmã mais nova. No conceito inicial, a Lin é o espírito transformado de um abiaco, que é uma raposa branca. Na cultura oriental, simboliza um ser que busca trazer a felicidade às pessoas. É um ser muito amável. Características que a gente não vê muito na linha ao longo do filme, então a gente entende por que era só um conceito original. A principal antagonista do filme é a Yubaba, que é a bruxa que toma conta ali da casa de banho. Ela é a chefe, a líder de todos os trabalhadores. É com ela que a Chihiro vai fechar o contrato para trabalhar na casa de banho, por mais que a mulher não queira, mas a Chihiro insiste. E com isso a Chihiro perde parte do nome e vira Sen. A Yubaba, ela tem uma personalidade que à primeira vista pode parecer intimidante e arrogante, tanto que o primeiro encontro dela com a Chihiro, que é quando elas vão firmar o contrato, a Chihiro fica apavorada e eu acho que é o momento do filme em que ela mais tem medo e que a gente pode fazer um paralelo, uma analogia. A Yubaba, naquele momento, naquela cena, simbolizava pra Chihiro o pavor que as pessoas têm ao encarar a vida adulta e a responsabilidade. Apesar de gananciosa, a Yubaba não é como um todo uma má chefe e ela reconhece o esforço dos trabalhadores dela e tem um momento do filme em que a Chihiro resolve um problema, um pepino enorme lá com o espírito do rio que chega muito sujo. Ela elogia a Chihiro e fala, nossa, bom trabalho, Chihiro. Então é assim, ela não é aquela pessoa, sabe, que é tão arrogante que ela não enxerga o bom trabalho das outras pessoas. Uma das formas que ela adquire no filme é a de um enorme pássaro negro, que lembra muito o Hall do filme Castelo Animado, que é o próximo vídeo que a gente vai falar. Ela obtém essa forma quando ela sai e deixa a casa de banho para resolver outras coisas. A Yubaba, ela tem um filho que é o Bo. Ela é super zelosa com o filho dela, mas ao mesmo tempo que ela é super cuidadosa, esse comportamento dela oscila um pouco entre o cuidado e o descuido. Um comportamento que a gente lembra muito também dos pais da Chihiro, né? Eu acho que esse filme ele mostra pais problemáticos, porque são aqueles pais que eles têm carinho e cuidado pelo filho, mas ao mesmo tempo são displicentes e deixam algumas coisas passarem. Ao mesmo tempo que ela é muito zelosa e protetora, ela acaba sufocando o Bo e não deixando ele ver o mundo lá fora e transformando ele num menino super mimado e arrogante. Em um trecho do filme, o Bo, ele vai ser enfeitiçado pela irmã da Yubaba, que de primeira a gente acha que é má, inclusive, mas depois a gente vai entender melhor o lado da Zeniba. Ela vai enfeitiçar o Bo, vai transformar ele num rato miudinho, e a própria Yubaba não vai reconhecer o próprio filho e ainda vai dizer, nossa, sai daqui, bicho nojento. E com isso ele vai ficar muito triste, muito decepcionado e vai acabar fugindo com a Chihiro no momento ali em que a Chihiro vai estar saindo da casa de banho para procurar a Zeniba e tentar resolver o problema do Haku. O Bo vai mudar rapidamente através da convivência dele com a Chihiro, tanto que já no final do filme, com a resolução da maioria das questões, ele vai chegar pra Yubaba e falar, eu não vou gostar mais de você se você não gostar dela, se você não tratar bem a minha amiga. A Chihiro vai meio que tomar uma forma, uma imagem de irmã mais velha pra ele. A gente percebe o amadurecimento da Chihiro também através do Bo. Como eu disse, a Zeniba é a irmã gêmea da Yubaba, e a gente acha de primeira que ela é tão má contra a irmã dela, má. Mas aí depois a gente descobre que não, que ela só tá muito irritada com a irmã dela, mas ela é a irmã boa, tipo Ruth Raquel. E de acordo com as regras que existem nesse mundo dos espíritos, regras que não ficam explícitas e super explicadas no filme do Miyazaki, porque isso aqui não é um filme do Christopher Nolan pra explicar tudo, fica implícito que nesse mundo tem que haver um equilíbrio ali entre os espíritos, então por isso, se a Yubaba é má, a Zeniba tem que ser boa. E em um determinado momento ali, a Zeniba vai meio que dizer isso, explicar, olha, eu não tenho outra opção a não ser boa, porque a minha irmã já é má. O
O No Face, na história, vai representar a corrupção e a ganância das pessoas. Pra começar, o No Face, ele aparece pela primeira vez em uma cena em que a Chihiro acabou de chegar no mundo dos espíritos, ela acaba esbarrando com ele na ponte e ela dá atenção pra ele, e é um espírito que as pessoas não podem dar atenção e não podem ver, ou aquele espírito nunca mais vai largar do seu pé. O No Face já é um nome muito simbólico, ele não, meio que não tem forma, ele não existe, mas a partir do momento que as pessoas veem ele existe. E a Chihiro dá atenção pra ele, porque ela é uma menina muito simpática, apesar de no começo não parecer. Então ele meio que cria uma obsessão por ela, porque ela tratou ele bem, ela tratou com honestidade, ele se apaixona pela sinceridade dela e começa a perseguir a Chihiro. Esse espírito solitário, ele tem uma forma de um tubo preto, meio transparente, ele usa uma máscara branca que tem lá os desenhinhos de olhos e boca. Como ele é meio transparente, a gente não vê, tipo, se ele tem órgãos nem nada. E ele vai tomando forma conforme ele vai tendo contato ali com os trabalhadores da casa de banho. E ele começa a engolir essas pessoas, engolindo essas pessoas, absorvendo. E ele meio que incorpora essas pessoas, e a partir disso, ele vai começar a criar ganância e se tornar um ser corrupto, porque ele vai começar a absorver o comportamento das pessoas da casa de banho. Como ele observa essas pessoas, ele acha que, sendo igual a elas, ele vai conquistar a atenção da Chihiro. Ele percebe os comportamentos dele. A maioria das pessoas são gananciosas, tem interesse por dinheiro, são materialistas, então ele tenta comprar a Chihiro com ouro. Então ela chega pra ele e fala, não quero isso. Mas o comportamento dele vai oscilar durante o filme, até porque é um filme que trata muito de equilíbrio dentro desse mundo dos espíritos. Então ele vai ter esse ápice de ser um ser monstruoso e ruim, mas também vai tomar uma personalidade bem dócil com a convivência dele com a Chihiro. Então a gente pode perceber que ele, o Bo, vão se tornar pessoas melhores, espíritos melhores, se não são pessoas, a partir da convivência deles com a Chihiro. Eles vão crescer em conjunto. E por último, menção honrosa, que é o Kamadi, que é o homem mais velho que cuida da caldeira da casa de banho, que esquenta toda a casa de banho. É com ele que a Chihiro fala a primeira vez para conseguir o trabalho, apesar dele não querer. O Kamadi, ele tem uma forma meio que de aranha, ele tem 6 braços, e esses 6 braços ajudam ele a operar o trabalho. No começo ele parece frio, como todos os outros trabalhadores da casa de banho, mas com o tempo ele vai se afeiçoando a menina e criando meio que uma figura de avô para ela. Dentre as curiosidades dessa ópera, a gente pode começar citando a mais importante, que é que o filme ganhou o Oscar em 2013 na categoria de melhor animação e foi o responsável pela consolidação do estúdio Ghibli no Ocidente. A Viagem de Chihiro é considerada por muitos a melhor animação de todos os tempos. E a revista Time Out, ela fez uma lista com os 100 melhores filmes de animação de todos os tempos, e A Viagem de Chihiro figura em segundo lugar. O filme foi a maior bilheteria da história do Japão, depois de A Princesa Mononoke, que na época dele foi a sua maior bilheteria. Aí veio o filme Titanic e ultrapassou a Princesa Mononoke, mas veio depois A Viagem de Chihiro e deu novamente o posto dali pro Ghibli de maior bilheteria de seu país. A gente não sabe confirmar se essa marca de maior bilheteria foi quebrada por algum filme depois, mas acreditavam que outros blockbusters aí ocidentais, como Frozen, por exemplo, poderiam tomar essa marca. O Miyazaki não foi buscar o prêmio dele. Em 2009, muito tempo depois, ele explicou o porquê ele não ter ido buscar o prêmio. Foi porque ele era contra o envolvimento dos Estados Unidos com a guerra do Iraque. Porque naquela época, ali, começo dos anos 2000, quem tem mais ou menos a nossa idade deve lembrar que os Estados Unidos invadiram o Iraque. Outra afirmação que ele fez, referente não só a esse filme, mas a outros da sua filmografia, foi que A Viagem de Chihiro foi um filme feito sem script, sem roteiro finalizado, fechadinho. Tipo, eles não sabiam como o filme seria desde o início. E que deixa não é ele que faz o filme, mas o filme que se faz com o tempo sozinho, conforme a produção. E vale ressaltar que foi ele que fez tudo do filme. É um filme totalmente do Miyazaki. Ele escreveu, roteirizou, dirigiu, cuidou de cada storyboard, como ele faz em muitos filmes. Duas comparações que a gente pode fazer da Chihiro com outras histórias contemporâneas é da Alice, de Alice no País das Maravilhas, que também é uma menina ali que vai cair num mundo mágico e fantástico, vai se perder, vai conhecer muitos personagens inusitados, vai ter que resolver problemas, vai ficar bem perdida. Então, assim, é uma comparação que costumam fazer, e realmente, se você notar, elas têm jornadas, sagas bem parecidas. O Hayao, é claro, conquistou muitos fãs ao longo da carreira dele. Alguns desses fãs fazem parte da equipe da Pixar. E um filme bem recente foi o Divertidamente, que tem uma protagonista, a Riley. Se vocês repararem, a essência ali da história, o comecinho, é bem parecido com o da Chihiro. A Riley, ela tem que sair com os pais dela da cidade onde ela morava no interior, tem que ir pra uma cidade maior. E até a cena do carro, logo no começo do filme, é muito parecida com a cena de A Viagem de Chihiro. A sensação que a Riley tem,
no começo é muito parecido também com o comportamento da Chihiro. Então elas também têm muitas coisas em comum e a gente vê ali uma inspiração escrachada. Essa relação de admiração entre Pixar e Ghibli tornou também uma relação de amizade, já que o chefe de criação do estúdio Pixar conheceu o trabalho do estúdio Ghibli, ficou muito admirado, muito encantado com o estilo do estúdio japonês, acabou criando uma relação aí de amizade com Miyazaki, que foi a relação meio que responsável por eles conseguirem fazer a parceria com a Disney no Ocidente. Então John Lasseter fez essa mediação entre Disney e Ghibli e foi o responsável por conseguir firmar essa parceria. Existem muitas teorias malucas criadas pelas pessoas sobre esse filme, e algumas delas que a gente pode pontuar é que a casa de banho seria, na verdade, uma casa de prostituição infantil, tipo um bordel. Daria um ar bem mais nebuloso ali pra casa de banho, não é mesmo? Tanto que na versão americana eles tiveram que colocar, especificar que aquilo era uma casa de banho, porque no Japão é muito comum ter casa de banho, mas na cultura norte-americana não. Outra leitura é de que o mundo dos espíritos representaria o Japão antigo e ali a família da Chihiro, o Japão atual e meio que essa briga entre tradição e atual. Mas assim, não é uma coisa que é só exclusividade da Viagem de Chihiro. A gente também vê em outros filmes meio que esse debate aí, porque o Miyazaki é um cara um tanto tradicional e conservador. Terceiro detalhe, mas que foi uma declaração oficial do estúdio, é de que o fato dos pais da Chihiro se tornarem porcos representa ali os japoneses na década de 80, quando o Japão vivia uma bolha econômica com muito dinheiro, mas que veio a quebrar a economia em 1991. Então eles fazem meio que uma comparação que a gente acredita que seja mais a cultura japonesa mesmo, das pessoas terem corpo e alma de porcos. O que pode ter influenciado os filmes lançados na década de 90, como Porco Rosso, que é um homem que é um porco, e A Princesa Mononoke, que é um dos filmes mais raivosos do Miyazaki. Então pode meio que ter a ver aí com toda essa época conturbada que foi os anos 90 para os japoneses. Vamos citar duas inspirações tiradas da vida real do Miyazaki que estão inseridas no filme. Bom, uma delas é aquela super recorrente que ele gosta de abordar a ecologia, a preservação do meio ambiente nos filmes dele. E isso é abordado de forma bem rápida e sutil em A Viagem de Chihiro, através do tal espírito do rio que chega super sujo na casa de banho. A inspiração vem do rio que o próprio Miyazaki limpou, um rio perto da casa dele, que ele realmente, de fato, tirou uma bicicleta de dentro do rio, de tão sujo que ele estava. Uma coisa que realmente acontece no filme. Todo tipo de coisa que você imaginar dentro do pobre do espírito do rio. Chihiro é um filme de amadurecimento de uma criança diante das situações adversas que acontecem na vida dela e que podem ser transformadas em metáforas de coisas que acontecem na nossa vida real, na vida adulta. O mais incrível ou estranho desse filme é que a jornada que a Chihiro percorreu não significa nada para quem está de fora. Até porque não existe nenhum claro indício de que ela tenha sofrido alguma transformação do mesmo jeito que acontece em Meu Vizinho Totoro. Só que a semelhança entre A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro não param só nessa questão de um desenvolvimento de uma personagem e que não é notado pelos outros. Na verdade, ambos os filmes são sobre universos que coexistem com os nossos e só são acessíveis para crianças. Esses mundos encantados, inclusive, ajudam as protagonistas a se desenvolverem e a enfrentar os problemas que aparecem em suas vidas. Também há uma semelhança entre A Viagem de Chihiro e A Princesa Mononoke, já que nenhum dos dois filmes há um foco em romance. A jornada da protagonista é muito mais importante do que qualquer relacionamento amoroso, já que as personagens do Miyazaki existem de maneira independente no universo masculino. Essa conclusão, ela não prioriza nem o universo masculino nem o feminino. Na verdade, ela só é coerente em relação à saga que a Chihiro enfrenta para poder salvar a si e a família. É mais um dos filmes do Miyazaki onde o final, de fato, ele não importa. Mesmo que tenha havido uma promessa muito grande e simbólica no final desse filme, a gente não vê um final feliz, de fato. A gente só pode imaginar como vai ser a vida da Chihiro dali pra frente, uma vez que ela tem novos desafios e um mundo real para encarar pela frente. Eu espero que você tenha simpatizado com a Chihiro e, por favor, não julga ela porque ela é uma menina chata, ok? Tenta entender o lado dela. Esse é um dos melhores filmes do Miyazaki, inclusive não é à toa que ele ganhou o Oscar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau! Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Viagem de Chihiro é uma ótima porta de entrada para conhecer o universo fantástico que é o Estúdio Ghibli. Foi dessa forma que eu conheci o estúdio e foi amor à primeira vista com esse filme. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam aí no joinha aqui embaixo, comentem, dê sua opinião, compartilhem com os amigos. Nossos contatos estão aqui embaixo na descrição. Bom, e tchau e até a próxima!